Aleluia, a paz do Senhor, igreja, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou diaconisa no Ministério Mais, glória a Deus. Meu nome é Dulce Faustino e pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui essa noite. Eu não sou melhor que ninguém, apenas Deus resolveu falar através da minha vida, amém? Então vamos orar ao Senhor nessa noite, para que Ele faça acontecer, para que a gente vire alvo nessa noite, porque todas as vezes que eu estou sentada, ouvindo uma pregação, o meu desejo é ser alvo, eu pego. Então assim, que a gente venha ser alvo nessa noite, amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, estamos aqui nessa noite para te ouvir, Senhor. Para ouvir o que o Senhor tem para entregar para a gente, Pai. Senhor, que o Senhor me use nessa noite como canal, Senhor. Canal da água viva que jorra do seu trono, Senhor. Que eu diminua nessa noite, Pai. Que o Senhor venha crescer, Senhor. Que saia da minha boca somente o que for vontade sua, meu Pai. Mata a minha carne, para que seu espírito viva, Senhor. E que a sua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu sei que muitos de vocês não conhecem a minha vida, mas o Senhor, a gente tem um relacionamento com Deus, e o Senhor fez algo novo na minha vida, que foi em relação à minha família. Então, tudo que eu for falar aqui nessa noite, é com a autoridade do Senhor Jesus, porque Ele fez, Ele mudou, Ele ainda está fazendo, e eu não sei o que Ele tem para fazer ainda, mas eu estou de braços abertos, amém? Aleluia! Deixa eu tomar um fôlego nessa noite. Vamos abrir aqui os instrumentos, dar início à pregação, amém? Não sei se acontece com vocês, mas a minha perna está tremendo, a minha barriga tá doendo, tem borboleta no meu estômago. Aleluia, não sei nem se está faltando alguma parte de roupa no meu corpo, gente. Aleluia, glória a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, o capítulo é 24 e o versículo é 15, amém? Essa palavra, ela tem um tema, não deu para mim preparar slide e tal, que a gente é pega meia, né, de sopetão, mas o Senhor quem faz. Aleluia, e eu creio, e eu sou instrumento na mão dele, amém? E a gente tem sempre que estar disponível, porque Deus espera de nós, Deus quer nos usar, e a gente tem que fazer um eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, se o Senhor quer me usar, eis-me aqui, amém? Essa palavra, ela tem um tema, então, começa comigo, Senhor. Aleluia. Se o Senhor tem uma obra para fazer na nossa vida, se é para começar com alguém, é para quem está ouvindo. Quem concorda com isso? Não tem como a obra começar lá em casa com o nosso marido, que nem o culto online ele assiste. Tem que começar através de alguém edificado. Edificado por quem? Por Cristo. Amém? Então o tema é começa comigo, Senhor. E Josué 24:15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Nos dias de hoje, é muito difícil a gente manter o nosso lar sem nenhum problema, né? É difícil até para quem é crente. Imagina para quem não tem com quem contar. Então, a gente sabe o que a gente passa para manter o nosso esposo. Eu falo por mim que sou mulher, tá bom? Mas entenda vocês ou a sua esposa, né? Sem se desviar dos caminhos da palavra, dos princípios do Senhor. Sem os seus filhos preferirem o baile funk, né? Porque às vezes os nossos filhos, eles têm tendência de jovem adolescente a ir pela cabeça do outro, se não foi bem instruído quando criança. Então, mesmo às vezes a gente instruindo, ainda eles fazem, né? Às vezes também não é só a gente, não é só Deus.
é o livre-arbítrio da pessoa, né? Mas é muito difícil a gente conseguir ter os nossos filhos dentro da igreja, sendo que tem um fluxo na nossa rua, sendo que está tocando música na nossa porta, sendo que tem narguile, tem festa, tem droga, tem tudo que não pode e que satisfaz a carne. É muito difícil a gente não se corromper quando a gente vê um ente nosso no leito da morte. A gente pensa, às vezes, em trocar o Senhor pela vida da pessoa, de tão egoísta que, às vezes, nós somos. Às vezes, a gente é capaz de trocar graça pela desgraça. Por conta do nosso egoísmo, para salvar a vida de alguém, a gente se corromper. É muito difícil a gente ser crente e ter um lar destruído. A gente acorda orando e dorme chorando de desgosto. Não é fácil. Não é porque a gente está dentro da igreja que a nossa casa está com a obra por completo. Muitas vezes a gente luta, dá 3 passos para frente, volta 1 para trás, mas o que a gente não pode é desistir. Às vezes a gente vê coisas no nosso esposo que não nos agrada, coisas na nossa esposa que não nos agrada, mas às vezes tem que começar com a gente. Então o Senhor quer conversar conosco hoje. Nós que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, você que está na sua casa vendo essa live, você que vai assistir depois, o Senhor quer ministrar o seu coração que a obra começa conosco. Amém? Aleluia. Se eu estiver indo rápido demais, devagar demais, baixo demais ou alto demais, vocês me falam, tá bom? Aleluia. Então, que o Senhor comece comigo a obra que Ele quer fazer no meu relacionamento. Quem que precisa de uma obra no relacionamento? Eu sempre quero melhorar. Aleluia. E o Senhor pode fazer isso. O Senhor, Ele restaurou o meu casamento. Amém? Aleluia. E eu separei uma passagem em Eclesiastes 4:12. Aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. Fala comigo, Deus. Eu vou ler, amém? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A gente tem que convidar Jesus para o nosso relacionamento. Aleluia. Eu tinha 14 anos quando eu conheci meu esposo. Ele foi me pedir em namoro na minha casa. E eu não conhecia as práticas dele mundana porque eu era uma menina de família. Então eu namorei, eu engravidei e fui morar com meu esposo, meu cônjuge. Ele me enrolou 17 anos para casar comigo. Nesses 17 anos, eu descobri na minha casa um arsenal de armas. Descobri que meu marido vendia maconha, depois ele vendia cocaína, depois ele assaltava e depois ele sequestrava. Esse era o lar que eu vivi até a minha filha, então, ter aí uns 15 anos, talvez, a Vitória. Eu já tinha o Marcelo, eu já tinha o Mateus, mas a obra começou por alguém. E esse alguém foi a minha mãe. E tem muitas mães aqui hoje que buscam pelos seus filhos e às vezes pensa que é em vão, que Deus não está ouvindo a sua oração. O Senhor vem confirmar nessa noite que Ele está ouvindo o que você fala para Ele. Ele enxuga as suas lágrimas. Amém? Então a minha mãe orou por mim, não desistiu de mim e ela não reconheceu o Silvio como meu esposo até que ele se casasse comigo. Ela nunca se referiu a ele como meu esposo, porque ela estava aguardando a obra ser feita por completo na minha vida. Quando em 2017
um obreiro foi na minha casa falar que era 12 de outubro de 2007, falar assim para mim, para nós na realidade, né? Que ele acordou de madrugada, o Senhor incomodava ele para orar pelo Silvio, e que ele via o Deus livrando ele de morte. Então, como era de manhã, meio-dia, talvez, o Silvio ainda não tinha saído para a rua. O Silvio acordava tomando rabo de galo, gente. Esse ser humano lindo. Acordava tomando rabo de galo. E como a gente não tinha saído para a rua ainda, a gente não sabia o que tinha acontecido, mas tinha havido uma chacina na Vila Zilda, no lugar que ele vendia droga, e morreram os amigos dele. Deus livrou. A obra começou pela mãe. Amém? O Senhor restaurou o meu casamento, porque eu não queria outro homem, eu queria o meu esposo transformado. Ele transformou. De sapo a príncipe encantado, porque hoje o meu esposo não deixa nada a desejar na minha casa, amém? Um dia, os humilhados seriam exaltados. Não é só humilhação, gente. É exaltação também. Dá um brado de vitória, crente. Aleluia. Mas nós tivemos que chamar o Senhor para o nosso relacionamento. Nós ficamos a 3. Eu, Jesus e Ele. Sem Jesus, eu não consigo me dar por completo ao meu esposo. Ele, sem Jesus, também não consegue me amar por completo. Então, que a gente venha a ter o entendimento que um relacionamento sem Deus não é nada. O Senhor tem que suprir a nossa carência. A gente tem que evitar brigas no nosso lar referente à atenção. Começa a brigar com o esposo de manhã porque ele não te deu bom dia, não te mandou um coração, saiu sem dar tchau, não mandou um oi no decorrer do dia. Quem supre a nossa carência é o Senhor. Aleluia, a gente tem que viver o amor lá de Coríntios. A gente tem que amar, amar e amar, sem entrelinha, sem mimimi. Maridos, entendam as suas esposas quando o dia está corrido. O dia está corrido, não dá para conversar. Olha a indireta gospel. Vocês sabem que aonde que eu trabalho eu tenho um cargo de liderança, eu lidero 5 agências de uma imobiliária, e às vezes o caboclo quer falar comigo das 8 às 6, onde eu atendo só uma pessoa, o meu patrão. É uma loucura o dia inteiro. E às vezes a pessoa tem que entender que a gente não consegue falar, né? Mas o amor não muda. O amor não muda, o amor aumenta, porque à noite a gente tem coisa para falar. Tem coisa para falar, em nome de Jesus. Então, que você jamais deixe Jesus Cristo sair do seu relacionamento, amém? É o primeiro a ser convidado. Pensou em casamento. O primeiro milagre, bodas de Caná da Galileia. Ele transformou, no meu caso, as águas sujas das 6 talhas em um príncipe encantado. E Ele pode fazer isso no seu relacionamento também. É Ele quem vai fazer a mudança. Você tem que entender o que você está passando. Seja você que está aqui, seja você que está na sua casa. A internet ela não tem fronteiras. Eu tenho certeza que você pode estar passando por uma situação como essa. E o Senhor vem te falar nessa noite que o que você está passando tem hora certa para terminar. Amém? Aleluia. Vamos lá. A obra que o Senhor quer realizar com os nossos filhos. Eita bênção. Quem que gosta de dar palpite na criação do filho dos outros? A gente adora, a gente é formada na faculdade de criação do filho alheio, né? Eu também sou. Quem que não é? Dá até para levantar a mão e fazer uma ondinha. Oh! Como que a gente vai manter os nossos filhos na presença do Senhor? Os meus filhinhos, lindos, né? Foi Jeová que transformou. Porque se dependesse da criação do berço que eu, Silvio, deu para eles,
eles eram formados em boteco, de verdade. O Mateuzinho, com 6 meses de vida, ele passava o dia inteiro no bar com o Silvio. Com 1 aninho, ele palitava o dentinho que ele não tinha, comia torresmo e ovo colorido. E a gente passava a noite inteira na rua, dentro da Acadêmicos do Tucuruvi, ou da Unidos do Peruche, com essas crianças espalhadas no meio da quadra, tocando tamborim. Vocês acreditam? Os filhos, eles olham para a gente, eles são imitadores dos pais. Só que o espelho deles não era a vontade de Deus naquela época. Enquanto a minha filhinha, Vitória Silvia, já era obreira na casa do Senhor com 9 anos de idade, porque estava sob a tutela da avó. Era a avó que cuidava daquela menina, gente. Mas os menininhos estavam lá, na quadra de escola de samba. Eles já tinham o dom, eles já tinham o talento, e começou no pai, que é músico desde os 13 anos de idade. Só que a gente não tinha o discernimento para entender que o que a gente estava fazendo era errado. E se tudo continuasse do jeito que estava, a minha família não ia contrariar a estatística do mundo. Eu seria viúva, iria me prostituir, meus filhos talvez morreriam de vício, ou estariam em casa de recuperação, uma família destruída. Mas o Senhor mudou a história da minha vida a partir do momento que Ele entrou lá na minha casa em 2007. E hoje em dia eu vejo o legado de Asaf na vida dos meus filhos. Eu vejo o legado de Asaf porque começou com o pai. A obra sempre começa comigo. É com você que o Senhor fala nessa noite, que está ouvindo essa palavra dele. A obra tem que ser começada. Então, que seja com quem está ouvindo, amém? E os meus filhos, em 2008, eles já eram obreiros na casa do Senhor, de uniforminho, a coisinha mais lindinha de Jeová. Nós nos casamos em 2008, depois de 17 anos me enrolando, um pagodeiro me enrolando, eu fui enrolada, mas o Senhor fez a obra, escreveu o testemunho, para a gente estar contando e edificando a vida de quem está passando por isso, para saber que Deus é Deus na nossa vida, amém? Aleluia! Então não tem como a gente criar nossos filhos que não sejam envolvidos com a obra do Senhor. Não tem como a gente deixar os nossos filhos dispersos com celulares na mão, criança pequena, para distrair a atenção deles vendo o quê? Me fala. Eu gostaria de acreditar que todos os pais que entregam celular nas mãos dos filhos configuram o YouTube para o que ele possa assistir ou não. Mas isso não acontece. O meu sobrinho, com 5 aninhos de idade, descobriu o funk há algum tempo atrás, fuçando no YouTube. Fuçando no YouTube. Então, a gente tem que começar a endireitar os caminhos, ou ensinar o caminho, ou refletir o caminho que somos nós, a vontade do Senhor na nossa vida, para que os nossos filhos não andem por caminhos tortuosos. Nem tudo tem a ver com o diabo. Muita coisa tem a ver conosco, com o nosso ensinamento. Amém? Muita coisa pode ser evitada através de um ensinamento, uma doutrina, uma ocupação na obra de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam na igreja, na Mirante, como que eu tenho filhos. Não é porque são meus filhos, gente, que vocês entendam. Não é mérito meu, algum. Eu só ensinei. O Senhor fez a obra por completa.
Aleluia. Então, assim, como que os meus filhos são educados, prestativos e como eles não se corromperam ainda. E eu não me vanglorio de forma alguma, porque aos que estão em pé, cuide para que não caiam. Nós estamos sujeitos às mesmas paixões do mundo, mas o vigiar vem primeiro que orar. Então, o que a gente quer para os nossos filhos é deixar um legado, mas um legado de adoração, de louvor, de cântico, de entrega, de renúncia, e não deixar ele solto, como diz minha mãe, solto igual batata no quintal. Não dá. O Senhor tem que estar no negócio. Asaf começou a história como ministro de louvor da Casa do Encontro. E depois, numa segunda leva de levitas, veio os filhos de Asaf. Poderiam ser parentes ou discípulos, não só de sangue. E desceu sobre aquele lugar uma nuvem de glória, que as pessoas não conseguiam ficar em pé. Isso é entrega. É isso que o Senhor quer fazer na sua casa, com os seus filhos, através da sua vida. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço? Nem tudo vem fácil. Na maioria das vezes, para a gente que é crente, nada vem fácil. A gente pena. E depois, lá no finalzinho, Deus dá a vitória. Mas é aquela vitória que tem um sabor diferente. Porque a gente vai ser grato pelo que o Senhor fez pela nossa vida, amém? Aleluia. Que o Senhor, Ele comece comigo a obra que Deus quer realizar na minha casa, sempre que houver uma pessoa doente. Aleluia. E a doença não é só aquela febre, é o câncer. É a carne gritando pelo vício. O Senhor fala nesta noite que Ele está contemplando o seu sofrimento. Aleluia. E todas as vezes que você tiver um problema na sua casa, não passe sozinho. Chame os presbíteros da igreja. Nós temos que dividir a nossa dor com alguém. Deus separa um exército para nos acompanhar. Chame os obreiros da casa do Senhor, amém? Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho e eu posso falar e a pessoa está aqui. Eu não preciso nem falar o nome dela, mas o nome dela é Simone. O Senhor separou uma pessoa para me ajudar no momento de angústia, porque amiga não é só para a gente crochetar e achar defeito no filho dos outros. Amiga também é para edificar a nossa fé. Porque a hora que a gente está fraca, a amiga está forte. E ela é minha companheira de oração que o Senhor separou numa época de desespero na minha casa. Numa época que meu sogro ficou doente. Numa época que um dos meus filhos pararam de falar comigo. E o que eu fiz? Eu podia ter ido no Facebook reclamar do meu filho. Porque muita gente faz isso. O Senhor, Ele pode agir em determinadas áreas do crente, mas quando pega em alguém da família, Ele esquece que ele se converteu e começa a falar mal dos parentes no Facebook. Isso me mata. Olha, me pega, me faz de pano de chão, mas não vem. Eu não gosto de ver publicação de crente reclamando da vida ou do parente no Facebook. Quer dizer que Deus faz um milagre para uma coisa e na hora dele agir com os parentes, o parente é o inimigo? Não, isso não está certo. A gente tem que dividir o peso que a gente está carregando com alguém. E aí eu abro uma aspa. Alguém que tem cheiro de Deus, amém? Aquela pessoa, aquele obreiro, aquele presbítero que a gente pode confiar,
Aquela pessoa que vai interceder pela sua vida e não vai sair falando da sua vida para ninguém? É aquela pessoa que Deus separou para te ajudar naquele momento, amém? Aleluia. Então eu separei Tiago 5:14, amém? Aleluia. Se vocês quiserem anotar, eu não sei se alguém está anotando, mas a passagem dos filhos de Asaf se encontra em 2 Crônicas 5, do 13 ao 14, tá bom? Aleluia, eu vou ler Tiago 5:14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aleluia. Nós temos que apresentar a enfermidade ao Senhor. A mão do Senhor alcança onde a minha não chega, aonde a sua não chega, e se for doença da alma, piorou. Se na da carne, a nossa não chega nem no osso, imagine a pessoa que está com câncer em estado de metástase. Imagine a pessoa que está com problemas de depressão. O Senhor age no consciente, Ele age no subconsciente. Aleluia. Aleluia. Problemas financeiros. O Senhor, Ele ministrou sobre meu coração hoje que Ele ia falar de um lar edificado em Cristo, amém? Aleluia. Às vezes nós estamos com problemas financeiros no nosso lar. Às vezes falta dinheiro do pão. Aleluias. Provérbios 3:10. Alguém aqui já ficou sem dinheiro para comprar pão? Amém. Eu não estou sozinho, eu posso fazer um uou. Eu tinha conta no bar e eu ficava 3 meses sem pagar. O Senhor levantou o dono da venda, com certeza, para não deixar uma família mendigar o pão, amém? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Separei também Isaías 3:10, que eu já vou ler para vocês. Persevere, proclamai aos justos que tudo lhes corra bem, pois se alimentarão do fruto do seu proceder. Quando eu era muito pequenininha, aqui em São Paulo, eu cheguei a passar fome. Talvez por falta de entendimento da palavra, a minha mãe ainda não era conhecedora do evangelho e ainda a gente vivia dando cabeçadas na vida. E nos faltou pão. Quando eu fui morar com meu esposo, nós éramos inconsequentes, é a palavra certa. Porque na segunda-feira nós fazíamos churrasco, tinha bebida, tinha droga, tinha samba, parecia a música do Zeca Pagodinho, tinha arroz queimado para todo lado. Na terça-feira não tinha pão. Então a gente vivia devendo na venda pão, mortadela, refrigerante, massa de tomate e macarrão. Era uma vergonha. O Silvio tinha um carro. Eu sempre trabalhei em imobiliária desde os meus 14 anos e esse é o meu terceiro emprego da vida. O Silvio tinha um carro, um Monza azul. E aquele Monza azul era uma provação na minha vida, porque eu queria ir trabalhar de salto e o carro acabava a gasolina no Jardim França todo dia na frente da padaria Paris. Estava eu lá, funcionária de uma imobiliária de nome, de salto, empurrando um Monza azul na Vaz Muniz, gente, porque tem endereço. Pode puxar a fita, porque eu vou estar lá empurrando o carro. Mas o Senhor, Ele trouxe uma palavra de esperança nessa noite, que não vai faltar alimento no nosso celeiro, amém? Aleluia, talvez você esteja passando por uma dificuldade, mas eu venho falar para você, através da ministração do Espírito Santo, que essa falta que você está passando, ela é temporária, porque o Senhor, Ele provê a nossa necessidade, amém? Aleluia, aleluia.
Vamos lá. Glória a Deus. Separei 1 Reis 17:14, que eu vou ler para não tomar o tempo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não se fartará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Aleluia. Agora eu gostaria de falar um pouquinho no individual sobre o homem e a mulher, rapidamente. A gente tem escolhas na nossa vida. E muitas das vezes eu fui a Jezebel. Mas hoje, depois de tudo que a gente passou, foi amassado, a gente voltou lá para a casa do oleiro, o Senhor já deixou marca na gente, a gente foi construído, desconstruído, reconstruído, quebrado, amassado, triturado, separado a polpa da casca. Hoje em dia, eu me espelho a uma mulher da Bíblia que é Ruth. Ruth, ela tem várias qualidades que uma mulher sábia, edificadora, auxiliadora, carrega. Amém? E se você quiser saber mais um pouquinho sobre Ruth, livrinho de Ruth está lá na Bíblia. E eu vou começar com a fidelidade. Ela é prestativa, ela é reconhecida, ela é obediente e ela é edificante. Que nós sejamos como Ruth nessa noite, mas sem Deus é muito fácil a gente ser uma Jezabel, simuladora, trama, mente, quer o que não é seu. É muito fácil a gente desvirtuar sem o Senhor. Mas ainda assim a gente tem uma escolha na nossa vida, que é escolher ao Senhor, amém? Aleluia. Aos homens, o Senhor também dá a opção. Ser um servo, segundo o coração de Deus, como foi Davi. Ou ser Acabe. Se esconder atrás da mulher manipuladora. E chorando porque tiraram o doce dele, que foi a vinha de Nabote. Compactuar com a esposa nas tramas. Muitas vezes a gente, dentro da igreja, a gente compactua com tramas. No direito, a gente chama isso de culpa no consciente. Eu estou agindo sem vontade de prejudicar ninguém. Com dolo no consequente. O que eu fiz vai matar alguém. Então eu lavo minhas mãos de Pôncio Pilatos. Eu me isento da culpa, mas eu quero que ele morra. Não é isso que Deus espera da gente. Deus espera dos homens um servo segundo o coração de Deus, amém? Aleluia. E o Senhor, Ele vai fazer tudo isso a partir do momento que a gente se coloca nas mãos dEle. E eu separei uma passagem em Hebreus 10:38, que foca bem o que Ele quer dizer no começar comigo. O justo viverá pela fé. Aleluia. A expressão o justo viverá pela fé não é uma afirmação. Fé também é sinônimo de fidelidade. Logo, é a atitude de quem crê e é obediente ao Senhor. Não há um justo sequer, mas somos justificados pela fé em Cristo. Quem é justificado por Cristo vive de maneira diferente. Pela fé no Senhor. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês no Salmo 84, eu finalizo esta ministração, amém? Nada é possível se a gente não encontrar primeiro a morada no Senhor. Aleluia. Se essa palavra foi ministrada ao seu coração nessa noite, que essa sementinha, ela dê frutos. E que você consiga viver
e compartilhar o que o Senhor ministrou no seu coração nesta noite. O Senhor vai colocar na sua frente pessoas que precisam ser ministradas em relação à família, e você não vai chegar de mãos vazias. Ele colocou na sua mão um azeite, Ele colocou na sua mão vinho, e é para você curar feridas. O povo de dentro da igreja está ferido, mas o soldado, ele não pode se apresentar de mãos vazias, amém?